Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma mentoria para orientação de estudos da trilha 3 do programa Descodificadas. Hoje nós estamos fazendo uma gravação, que tem aí a referência o próximo encontro que seria na próxima segunda, dia 18 de setembro. Então a gente excepcionalmente está fazendo essa gravação, deixando para vocês poderem estudar. Então, Rafa, boa noite para você. Boa noite. Tô por aqui Tá e bom, mais tarde falamos um pouquinho. tá bem. Boa noite, gurias. Então, dando sequência à nossa lógica de programação, a gente vai ver mais uma parte fundamental do desenvolvimento, que são os loops. Os loops ou repetições, né? Loop seria em inglês. Então, as estruturas de repetição permitem fazer com que um ou mais comandos em um programa sejam executados várias vezes. Por exemplo, tu faz um programa que pede para o usuário digitar um número. Tranquilo, né? 5 números, tranquilo. 10 números, já não está mais tão tranquilo, mas ainda tranquilo. Mas se eu precisar pedir para o usuário digitar 1000 números, eu vou criar mil inputs de, de leitura de número? Não dá, né? Tem coisas assim que fogem já da. A gente não consegue fazer, né? Fica inviável fazer tantas linhas de comando. Claro, a gente tem o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas imagina o tamanho de um código, né? Não fica legal. Ia perder tempo, né? De execução. Enfim, então para isso existem os comandos de repetição, né? A gente vai escrever uma vez e vai definir quantas vezes aquela única vez que eu escrevi vai se repetir dentro da estrutura dos nossos programas. Essas estruturas, também denominadas laços de repetição ou loops, complementam a programação sequencial, né, que a gente veio vendo, e a programação condicional que a gente viu na última mentoria, né, na mentoria anterior. Por exemplo, né, exemplos de uso. Quando analisamos o funcionamento geral de um programa instalado em um terminal de caixa eletrônico, notamos que algumas ações ocorrem de forma sequencial, como solicitar a identificação do cliente e ler a sua senha. Outras ficam vinculadas a uma condição: se o cliente informou a senha correta, se o valor informado é múltiplo de 10, se há saldo suficiente na conta e assim por diante. E por fim, precisamos de estruturas que permitam fazer com que algumas ações sejam executadas diversas vezes no programa, como solicitar novamente a senha, pagar várias contas ou exibir todas as movimentações financeiras do cliente em um intervalo de datas, né? Por exemplo, se tu vai pagar uma conta, tu não precisa fazer todo o processo de novo, de colocar o cartão, digitar a senha, né? Só vai dizer que tu quer pagar pagar uma nova conta. E uma nova conta, né? Isso seriam as repetições do algoritmo, né? O algoritmo vai repetir para deixar mais fácil para o usuário também, né? Não só para o desenvolvedor, não só pensando na parte do desenvolvedor, né? Mas na parte também do usuário. É muito importante ressaltar que essas repetições necessitam de um ponto de interrupção, que pode ocorrer a partir de uma ação do usuário ou a partir de uma configuração do sistema, como, por exemplo, a indicação de um limite para a digitação de senha incorretas, né, seguindo o exemplo anterior. Então, toda vez que a gente criar, né, um laço de repetição, um loop, a gente tem que definir uma interrupção para ele, né, uma parada, porque senão ele vai se tornar loop infinito, como esse GIF que eu botei aqui para vocês, né, não vai parar nunca de executar e o programa também não vai fazer o que a gente espera que faça. Então, caso essa interrupção não ocorra, as estruturas de repetição deixarão o programa em loop infinito, não executando de forma que se esperava, né. Então é que nem a gente ficar olhando para essa imagem aqui, né, vai ficar em loop infinitamente. As estruturas de repetição são muito utilizadas para manipular listas de dados, como a lista de produtos em promoção em um site de comércio eletrônico, por exemplo. Monta-se o layout, né, desse comércio eletrônico, o layout de apresentação de cada produto, com imagem, descrição, marca e preço, e a partir de um laço de repetição percorrem-se todos os itens para exibi-los no site, né. Outro exemplo de uso dos loops é a apresentação dos valores das parcelas de um financiamento em um imóvel, por exemplo.
A gente vai montar a estrutura do cálculo, vai colocar esse cálculo dentro de um laço de repetição, né? A gente vai ver que os laços têm algumas técnicas, né, de acumular valores, e esses cálculos vão ser feitos automaticamente. A gente não precisa estar fazendo um por um. Imagine calcular e exibir no programa o valor e a data de vencimento das 360 parcelas do financiamento, por exemplo. É muita coisa, né? Então, com um laço de repetição, o processo se torna muito mais simples. No contexto do desenvolvimento de interfaces para páginas web, o uso das estruturas de repetição é igualmente imprescindível, né? Ah, às vezes, estou olhando um site ali, né? A estrutura de um site, a gente não se dá por conta a forma que ele foi construído, mas essas estruturas de repetição se fazem muito necessárias, né? Como aquele exemplo ali do comércio eletrônico que eu citei antes. Então, para construir as estruturas de repetição em um programa, a linguagem JavaScript dispõe dos comandos for, while e do while. Tem outras variações do for, por exemplo, mas aí para percorrer vetores, né? Que a gente vai ver mais adiante. A princípio, as estruturas de repetições são o for, o while e o do while. Pequenas particularidades fazem com que o uso de cada um deles seja mais adequado para uma ou outra situação. Então, é por isso que a gente estuda a lógica mais profundamente, né? A gente não é simplesmente aprender como os comandos funcionam. Ah, eu sei como o if funciona. O if, ele vai testar uma condição. Se for verdadeira, executa. Se for falso, vai executar o else, né? Mas em que momento eu uso essa estrutura? Faz sentido? Né? A mesma coisa para os laços. A gente vai ver os três agora. Qual dos três eu vou ter situações? Qual dos três eu vou usar? Qual que vai resolver melhor o problema, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, por isso a lógica, né? Ter essa percepção de qual comando vai ser mais útil para resolver determinado problema, né? Ah, se eu fizer com for ou se eu fizer com while, dá na mesma. Ou se eu fizer com do while, dá na mesma. Será? Será que o usuário, né? Usuário é uma pessoa incrível, assim, para não dizer outra coisa, porque o usuário sempre acha alguma falha nos programas que a gente cria. Será que o usuário não vai achar algum probleminha, né, usando qualquer uma estrutura, sem ter planejado direitinho o porquê que tu está usando aquela estrutura, né? Então, por isso a gente estuda a lógica, para analisar, né, qual estrutura ficaria melhor e seria mais consistente, né? Resolveria melhor os problemas que a gente tem aí para resolver. Então, né, sempre quando eu falo da lógica, eu gostaria que vocês pensassem assim, porque o que é tu ter a lógica bem definida na mente, né? É tu olhar para aquele problema e já vir automaticamente a resposta assim, ah, se eu usar aquele comando em combinação com aquele outro, eu vou obter tal resultado. Mas se eu usar aquele outro, já não vai ficar tão legal, entende? Então, vocês já conseguirem montar esse raciocínio lógico na mente, né? Conhecendo bem a funcionalidade de cada estrutura. Então, a gente tem a repetição com variável de controle e laço for, né? O laço for. Então, a sintaxe do comando for é composta de 3 instruções que o definem. É bem importante a gente conhecer bem como as estruturas funcionam, né? Então, o for, ele sempre tem um valor inicial da variável de controle. Ele sempre vai ter uma variável de controle que vai ter um valor inicial. Por exemplo, aqui o i vai ser a variável de controle. Normalmente, quando a gente vê os exemplos, é sempre a letra i, de índice, né? Sei lá, o i. Mas pode ser qualquer variável que tu queira usar aqui, né? Não necessariamente o i, vai funcionar com qualquer um. Então, eu vou ter uma variável que vai ser uma variável de controle, que vai dizer qual é o ponto de partida, né, desse laço. Em qual valor esse laço vai começar. Aqui está começando em 1, mas pode começar em 100, pode começar em 1000, né? Dependendo da situação e para que tu vai usar ele, para qual problema tu vai resolver, né? Depois a gente tem a condição que determina se a repetição deve ou não continuar. Então, ele vai ter um ponto de partida,
né, com essa variável de controle. Na segunda parte, né, porque ele é dividido em 3 partes, por isso que está aqui o número 1, 2, 3. Na segunda parte é o teste, é a condição que vai determinar se esse laço vai continuar executando ou se ele vai parar de ser executado. O laço sempre vai executar quando esta condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição for verdadeira, o for vai ficar automaticamente executando, tá? E aqui na parte final eu tenho um incremento. O que é incrementar alguma coisa? É colocar um valor a mais em um valor que já existe. Então, por exemplo, aqui meu i, no primeiro momento ele vale 1. Então, o i, que vale 1, vai receber ele mesmo, que é i mais 1. Então, na primeira execução, o i vai ser 1. Na segunda, né, na segunda execução, ele já vai ser 2. Depois 3, depois 4, 5, até ser igual a 10. Então, o i é igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então, o i recebe 1 mais 1. Então, agora o i era 1, né? Começou com 1, agora ele é com 2, mas ele vai executar primeiro com 1, né? 1 mais 1, 2, mas aí executa, né? Com aquele valor de 1. Aí vem aqui, agora o i não é mais 1, agora o i é 2. Só que isso aqui não vai mudar, né? Não vai aparecer. Ele só vai ser atualizado aqui nesse segundo valor. Ele não volta para cá. Aqui é só o ponto de partida. Então, o i é 1, 1 é menor que 10. Depois ele é 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Então, vem para cá. Agora o i é 3. 3 menor que 10, executa. E aí executa tudo que tiver dentro de um bloco, né? A gente cria o for e abre chaves. E dentro dessas chaves a gente vai botar tudo aquilo que a gente quer que seja repetido, tá? Então, tudo que vai repetir eu vou deixar dentro do laço. Isso é importante, né? A gente entender que tudo que está dentro do bloco do comando de repetição vai ser repetido, né? Às vezes, mas não sei por que tem essa variável está mudando de valor. Por que ela estaria mudando de valor? De repente, porque ela está dentro de um laço, né? De repente, porque ela está no lugar errado, num lugar que ela não deveria estar, ou era uma linha de comando que tu não gostaria que repetisse, mas por algum motivo ela ficou dentro do laço, enfim, né? Tudo que está dentro do bloco de repetição do laço, dentro das chaves do laço, vai se repetir. E daí aqui eu explico, né? Entre as chaves devem ser inseridos comandos que serão executados repetidas vezes, aquilo que eu estava falando, né? O que tu quer que se repita vai ficar entre as chaves. O incremento i recebe i mais 1 pode ser abreviado por i mais mais. Então, se a gente olhar na lista de operadores, lá existe o operador mais mais e o menos menos. O mais mais incrementa de 1 em 1, o menos menos decrementa de 1 em 1. A repetição é controlada por uma variável que no exemplo da imagem anterior inicia em 1 e aumenta até 10. Outros valores podem ser indicados como a variável de controle, né, que nem eu comentei, como por exemplo iniciar em 10 e descrever e decrescer até 1. Então eu posso fazer a ordem inversa ali, né? Eu fui de 1 a 10, eu posso ir de 10 até 1 usando o decremento. Aí, nesse último caso, né, utiliza-se o i e recebe i menos 1, ou i menos menos, na terceira instrução, né, se eu quiser que ele decremente. Ao entender a sequência de execução das partes que compõem o comando for, podemos montar diversas variações de valores para a variável de controle, né? Então, tu entendendo bem como funciona a lógica do laço, tu consegue montar várias situações diferentes, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a sintaxe, né, do comando for no JavaScript. Eu vou ter uma variável que vai receber vazio lá, né? Não tem nada. Criei a variável e limpei ela, disse que ela está vazia. Estou usando o for, com i começando em 1. Esse laço vai executar enquanto o i for menor que 4. No momento que o i for 4, 4 não é menor que 4, vai falhar e vai parar de executar.
ele vai continuar executando enquanto a condição é verdadeira. E o i recebe i mais 1. Eu poderia ter escrito aqui i mais mais, tá? Mas as duas coisas fazem a mesma coisa. Aí aqui entre as chaves o bloco que vai se repetir, no caso aqui o números é uma variável acumuladora que a gente vai ver no final, mais para frente aqui eu vou comentar sobre as variáveis contadoras e as variáveis acumuladoras, né? Elas são diferentes. E um auto-resposta mostrando o conteúdo da variável números, tá? É bem simples a estrutura do for. Ele é muito utilizado, principalmente para percorrer vetores, né? E principalmente também porque o for é uma estrutura de repetição contada. Contada, exata. ah, eu quero dizer assim, que as outras estruturas a gente pode criar outras situações que podem depender do usuário, por exemplo, para serem interrompidas. No for, eu sei que eu vou começar num valor e que esse meu laço vai terminar em determinado valor. Por isso que a gente diz que é uma estrutura de repetição contada, certo? A sintaxe do comando for com o significado de cada parte. Então, após a variável número ser declarada e inicializada, as seguintes operações são realizadas pelo laço for. A variável i é declarada e recebe o valor 1. O teste condicional é realizado, né, i menor que 4. Os testes condicionais sempre vão utilizar os operadores relacionais e vão retornar sempre verdadeiro ou falso, tá? No caso aqui, ele retorna verdadeiro. Portanto, o comando do laço é executado, o valor de i é atribuído à variável números, que recebe ela mesma, ou seja, números recebe 1. Volta-se o comando for e a terceira instrução é executada, e mais 1, logo o i é 2. O teste condicional é novamente realizado e continua verdadeiro. Assim, o comando do laço é executado, o valor de i é atribuído à variável números, que recebe ela mesma, e agora números é i é 1 e 2. A terceira instrução do comando for é novamente executada. Então, assim por diante, né? Ele vai fazer todas as instruções do for, tudo de novo. Testa, incrementa, testa, incrementa e executa blocos de comando, né? Testa, incrementa, executa bloco de comando, testa, incrementa, executa bloco de comando até a condição falhar. Aqui a 11, o teste condicional é realizado em menor que 4 e retorna falso. O laço é finalizado e se executa o comando após o for. Poderíamos comparar o loop executado pelo comando for a uma maratonista percorrendo as voltas de uma pista de atletismo. Na execução do for, quando se realiza uma volta completa, o valor da variável é incrementado e essa sequência de passos é repetida até o final. O maratonista realiza um processo semelhante, pois ao passar pelo ponto de partida, tem o seu número de voltas incrementado em 1. Os loops do for contêm na sua variável i o valor indicativo da volta sendo realizada neste exemplo, tá? Depois a gente tem outras formas de fazer os códigos se repetirem. A gente tem as repetições com teste no início, que é o laço while. Então, o laço de repetição também pode ser criado com o comando while, que quer dizer enquanto em português, né? Que realiza um teste condicional logo no início para verificar se os comandos do laço serão ou não executados. A tradução da palavra while, que em português significa enquanto, define bem o funcionamento. Enquanto a condição for verdadeira, execute. Então, ele é bem parecido com for, só que a diferença do while para o for é que eu posso dizer assim: enquanto o usuário não digitar 0, o programa vai continuar executando. Eu posso programar ele dessa forma, né? Enquanto não chegar na data tal, o laço continua executando. Enquanto a variável for diferente de 1, vai continuar executando e assim por diante. Então, ele me dá essa possibilidade do enquanto, né? Enquanto alguma coisa não acontece, eu sigo executando. Do contrário, eu paro. O for não, né? O for já sabe quando vai, aonde começa e quando vai terminar. E o enquanto nos abre essa janela, né? De deixar, por exemplo, na mão do usuário a hora que ele quer que o loop seja encerrado.
Então, ele vai definir ali, enquanto ele não digita 0, por exemplo, o loop fica executando e ele fica trabalhando em alguma coisa. Não quer mais trabalhar, digita 0, o laço encerra, o programa encerra, e assim por diante. Então, eu vou ter blocos de código, o while, né, com a condição. Então, no momento que eu caio no while, ele já vai testar de cara uma condição. Se essa condição for verdadeira, né, se for true, ele volta para o while. Ele executa o bloco de comandos e retorna para o while até essa condição falhar. As estruturas de repetição com teste no início, representadas pelo comando while, são utilizadas principalmente em programas que manipulam arquivos para repetir a leitura de uma linha enquanto não atingir o final do arquivo, por exemplo. Elas também podem ser utilizadas para realizar as operações desenvolvidas com o comando for. Então, tranquilamente, o que tu fez com o laço for, tu consegue fazer com o while também. Só que o while nos dá essa possibilidade a mais, né, do enquanto. Enquanto alguma coisa não acontece, ele continua executando. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a variável i, que recebe a variável número, enquanto i for maior que 0, e ele vai ficar executando resposta, recebe resposta mais i, e subtraindo em menos 1. Né? Então, meu i, por exemplo, se for 10, 10 é maior que 0, é verdade, né? Executa a resposta, o i diminui de 1, aí o i é 9. Depois o i é 8, 7, 6, 5, até ele ser 0. 0 é maior que 0? Não. Aí o laço vai parar de executar. Como o teste é realizado no início, é possível que os comandos do while não sejam executados. Nenhum deles, né? Porque eles estão dentro do while. E o programa só executa os programas que estão dentro do while se a condição for verdadeira. No exemplo ao lado, caso o usuário digite o número 0 e o programa aceite esse valor para o número, a condição já é falsa na primeira verificação e o programa nem entra no laço de repetição. Então, com o while, eu também posso garantir que, dependendo dos valores do meu algoritmo, alguns trechos de programas nem sejam executados, né? Porque ele já vai testar e se falhar, ele já nem deixa entrar. Depois a gente tem outra variação do while, que é o do while. Então, outra forma de criar laços de repetição em um programa é com a utilização do comando while, do while, aliás. Uma sutil, porém importante diferença entre as estruturas de repetição while e do while é a seguinte: com o comando while, a condição é verificada no início, né? Testa primeiro, depois executa. Enquanto com o comando do while, a condição é verificada no final. Ou seja, com o do while fica garantido que uma vez, no mínimo, os comandos que pertencem ao laço serão executados. Geralmente optamos por utilizar os laços while e do while quando não sabemos previamente quantas vezes a repetição vai ocorrer. O do while, por exemplo, se eu quiser obter um valor primeiro e testar esse valor para ver se vai entrar no while, fica bom com essa estrutura. Assim, por exemplo, eu quero testar se os números são pares, né? Então, o usuário vai digitar um primeiro número. Se ele digitar um número ímpar, nenhum comando vai ser executado antes de entrar no while, porque com a outra estrutura, né? Porque já barra no início. Um do while, eu posso verificar o número, mandar uma mensagem para o usuário dizendo que tal número foi digitado e depois depois vai ser testado na condição. Então, ou melhor, um exemplo melhor, assim, eu preciso que o usuário digite um número para eu testar se ele é par. Vou reformular aqui o meu exemplo. Eu preciso que o usuário digite um número para testar se ele é par. Com a estrutura do while, eu tenho que entrar no laço para pedir para o usuário digitar um número, né? Só que a primeira vez que o primeiro número que o usuário digitou, eu não vou conseguir testar. É que assim fica difícil de explicar, né?
Porque assim, no while eu já vou precisar ter um número para testar. Então, eu vou ter que pedir para o usuário digitar um número fora do laço, testo, e dentro do laço eu vou ter que pedir para o usuário digitar de novo um número. Que aí dentro do laço a estrutura vai ficar se repetindo, e aí tranquilo. O que que aconteceu? Eu precisei pedir para o usuário digitar um valor fora do programa e outra vez dentro do programa. Então, eu perdi uma execução ali, né? Não é que eu perdi, foi uma execução a mais. No do while, eu já vou poder pedir para o usuário digitar um valor e testar e já entrar no laço com aquele mesmo valor, né? Não sei se eu fui clara no exemplo, mas eu quero dizer que com o while a gente tem possibilidade de executar alguns comandos antes de entrar na condição, né? Ele evita de eu perder dados, né? Em algum momento eu preciso do dado desde o primeiro que foi digitado, do primeiro que foi obtido, né? Vocês desculpem os cachorros, mas os cachorros também gostam de participar das mentorias, né? Fazer o quê? Então, ainda mais de noite. Certo? Então, assim, a diferença do, né, Pri? A minha tá quieta aqui, mas com quem? A gente nunca sabe a hora que eu vou começar, né? Tava muito forte aqui, conseguiu Não, escutar? não, tá tudo bem. Tá bom? Então, Tá. tá. Então, voltando, vocês fizeram até eu me desconcentrar aqui. Com o while, a gente testa e entra no laço de repetição. Com o do while, eu consigo testar os comandos e aproveitá-los, né? Se eu entrar nessa repetição aqui dele. Enfim, acho que me enrolei um pouco, mas eu consegui explicar a diferença do while e do while. Por exemplo, aqui, números pares. Isso que eu estava tentando explicar, né? Eu podia ter mostrado o código, ficaria mais fácil, mas tudo bem. Aqui eu tenho um script, né, que vai solicitar um número e repete a leitura enquanto inválido. Então, por exemplo, eu vou mandar um prompt pedindo para o usuário digitar um número, vou testar se o número é igual a zero ou se ele é um número, né, ou se ele não é número. Se isso aqui for verdade, né, se ele for igual a zero ou se ele não for um número, vai me mandar um alerta dizendo que, me pedindo para digitar um número válido. Enquanto esse número for diferente de zero ou ele não for um número, isso vai se repetir. Então, eu vou declarar e inicializar as variáveis que Isaíra. Meu Deus, agora me atrapalhei. Declara e inicializa a variável que irá exibir pares. Tem uma variável que vai receber os pares entre 1 e o número que o usuário digitar. Isola o primeiro par para evitar a vírgula, né? Isso aqui é só um detalhezinho de como mostra. Então, se o número for maior que 1, o par recebe pares mais 2. Depois, com o for, um laço para acumular os pares, né? O for de i até 4, enquanto se ele vai começar em 4, né? Enquanto se for menor que o número que o usuário digitou, ele vai incrementar em 2. Pares vai receber pares mais um, e aqui embaixo vai exibir a lista de pares. Eu vou mostrar esse código executando depois para vocês. Não exatamente esse, mas outro. Mas assim, o usuário vai digitar esse primeiro laço aqui do do, e notem também, né, que eu posso usar dois laços diferentes do mesmo algoritmo. Esse primeiro laço aqui vai testar se o número é válido, né? Se ele não é diferente de zero ou se ele não é um string. Ele vai me garantir que o número que o usuário digitou realmente é um número válido. Se ele for um número válido, eu vou começar, por exemplo, aqui em 4, né? E vou ir até esse número que o usuário digitou. E vou contar quantos pares tem nesse intervalo. Tá? Então, esse exemplo aqui seria para mostrar, né, que eu posso usar os dois juntos no mesmo programa. Aí a diferença, eu acho que eu já usei essa imagem aqui na trilha 2, mas eu acho ela bem válida para mostrar a diferença do while e do while, né? O laço while, então ele testa primeiro e depois executa. Então, por isso que o Papaléguas não caiu do penhasco, né?
porque ele testou se já era o final, se já era a borda. Então, se isso for verdade, não é o final da borda? Sim, ele não vai executar o 1, né? Se isso aqui for verdade, ele não vai executar o 1. E o do while, ele vai executar, ele vai dizer primeiro para correr, né? E depois vai testar se já é o final da borda. Então, por isso que o coiote cai do barranco. Então, isso que vocês têm que analisar, né? Nas estruturas de repetição. O for é uma estrutura contada, né? Então, eu sei o início e o final dele. O while vai testar a condição no início, para depois executar os comandos dentro. O while também dá a opção do enquanto, né? Enquanto alguma coisa, alguma intervenção do usuário, algum valor não apareça, né? Enquanto o usuário não interferir, por exemplo, enquanto o usuário não digitar um zero, não digitar um, não digitar um string, o laço continua executando. Com o for a gente não tem essa possibilidade. Com o do while, da mesma forma, né? Eu posso ter esse enquanto não aconteça alguma coisa, mas a diferença do while é que ele executa primeiro, pelo menos uma vez o bloco de comandos que vai estar dentro dele, tá? Essas estruturas de repetições, elas podem ser interrompidas. A gente tem o comando break e o comando continue. As linguagens de programação dispõem de dois comandos especiais para serem utilizados nas estruturas de repetição. São eles o break e o continue. O break sai do laço de repetição enquanto que o continue retorna ao início do laço. Esses comandos nos auxiliam no controle de execução dos comandos de loop. Então, eu posso ter uma situação, ó, o comando continue faz com que a condição seja novamente testada, se verdadeiro continua a execução. Sei lá, eu posso ter alguma situação que eu precise testar alguma coisa, se já chegou em algum determinado valor, né, naquela etapa do programa, e se já chegou naquele valor naquela etapa do programa, ele pode continuar executando. E o break é o contrário. O comando break faz o programa sair do laço de repetição, faz ele sair, né, faz ele parar. Se houver comandos após o laço, eles não serão executados. Então, por exemplo, eu posso ter a mesma situação lá, né? Se eu já alcancei determinado valor, então continuo executando. Ou a situação inversa, né? Se eu alcancei tal valor, se eu não alcancei ainda aquele valor, então para de executar, tá? Num switch case, por exemplo, não, no switch não, mas num if encadeado. Eu tenho vários ifs encadeados. Vamos pensar aí que a gente tem 10 ifs encadeados. E quando ele começa a executar, ele vai testar todos, né? Então, eu posso ter um if dentro de um laço de repetição, né, como no exemplo aqui, porque na lógica, assim, o que a gente aprende desde o primeiro dia é usado até o final, né, até a gente ver todos os conceitos. Os conceitos, eles vão acumulando, né, a gente não vai usar um em separado. A gente aprende a variável, depois a gente aprende o condicional, que vai usar as variáveis também para testar as condições, depois a gente usa as mesmas variáveis lá nos laços de repetição para testar as condições. Então a gente só vai acumulando, né, instruções para poder executar mais coisas. Então, o break, por exemplo, tenho vários ifs dentro desse while aqui, né? Quando essa condição aqui for satisfeita, eu simplesmente mando parar. O laço não precisa ficar executando até atingir a condição, até atingir o resultado verdadeiro da condição dele. Eu já posso interromper o laço antes de finalizar, né? Então, com isso eu posso ganhar tempo. Mas são exemplos, né? Daí depende de onde tu vai utilizar. Então, tu pode usar o continue, testou, é verdadeiro. Ah, tá, então pode continuar. Ah, chegou no tal valor? Chegou, então continua. Ah, chegou no tal valor? Não, não cheguei, então para. Não executa mais, tá? Por exemplo. Os comandos break e o continue podem ser utilizados nas três estruturas de repetição disponíveis, tanto no for, quanto no while, quanto no do while. Caso o comando continue seja executado em um laço for, o incremento ou decremento da variável de controle ocorre normalmente.
como se o laço tivesse sido executado até o final. Ele finaliza a execução, né? Mas isso com o for. Repare no exemplo a seguir que um novo método foi utilizado para solicitar a confirmação de saída do programa. Trata-se do método confirme que exibe uma caixa de diálogo. Isso aqui é só um parênteses, né? Que eu vou mostrar um código para vocês, que ele vai usar mais um método, né? A gente está incrementando coisas, colocando coisas aqui, aprendendo coisas novas, só para chamar a atenção desse método confirme. Ele retorna true ou false de acordo com a escolha do usuário, né? Então, a gente pode usar o confirme, né, lá como os prompts para se comunicar com o usuário nos sites. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um laço do while, que vai testar se o número é válido ou não, né? Da mesma forma que antes. Depois eu vou usar o confirme para confirmar a saída, se o usuário quer sair do programa ou continuar. Assim, ele disser que quer sair, o programa vai parar. Senão, ele vai continuar, tá? Um exemplo do contínuo. E aí vai continuar e vai calcular o dobro. Se o usuário digitar o número par, ele vai mostrar o dobro, e se o usuário digitar o número ímpar, ele vai mostrar o triplo. Esse aqui eu tenho executando, depois eu vou mostrar para vocês. Depois, nos laços de repetição, a gente tem os contadores e acumuladores, né? O uso de contadores e acumuladores em um programa permite a exibição de contagens e totalizações. Essas operações são realizadas sobre os dados manipulados pelo programa. Os contadores ou acumuladores possuem duas características principais, então é bem importante a gente saber quem é quem, né? Para saber usar eles de forma correta. A variável contadora ou acumuladora deve receber uma atribuição inicial, geralmente zero. A gente tem certeza que ela está vazia, tá? E a variável contadora ou acumuladora deve receber ela mesma mais algum valor. Ui. A diferença entre os contadores e acumuladores é que o contador recebe ele mesmo mais um, como no caso do for, ou algum valor constante, enquanto o acumulador recebe ele mesmo mais uma variável. Por exemplo, aqui, quando eu estou fazendo a variável, aqui é uma outra linguagem, tá? Não é JavaScript, é um pseudocódigo, só para exemplificar, tá? Minha variável com, ela é do tipo inteiro, ela recebeu zero. Eu coloco zero porque quando a gente cria uma variável, pode vir algum lixo de memória junto, né? E às vezes, como eu vou acumular valores nela, pode dar um valor diferente e tu não saber de onde veio. Então, é uma boa prática usar em variáveis que vão ser acumuladoras, aliás, contadoras, tanto a contadora como a acumuladora, tá? Elas estarem zeradas. Então, aqui, por exemplo, o com é menor que 3. Então, ele vai fazer o quê? Enquanto, né, o com for menor que 3, faça com, recebe ele mesmo, que é 0, mais 1. O com ficou com 1. Depois, na segunda execução, 1 é menor que 3, verdade, faça. O com é 1. Com recebe 1 mais 1, né? O com ficou com 2. Volta para o laço, 2 é menor que 3, faça. Ele é 2, né? 2 mais 1, 3. 3 é menor que 3, falha e termina o programa, né? Ou continua executando. Então, a variável com é uma variável que vai acumular, né? Vai acumular valores. E a variável ACM, desculpa, o contador ele vai contar, né? Aqui, claro, tá escrito contador. Vocês me desculpam, pessoal. Sexta de noite tá um pouco complicada a situação. Mas a variável contador, ela vai contar, né? Porque ela era 0, depois ela foi 1, depois ela foi 2, ela foi 3. E a variável acumuladora, ela vai acumular valores. Então, eu posso ter um outro valor
né? E acrescentar a ela. Por exemplo, aqui, o ACM é 0 e ela vai receber aquela conta, começa com 0, né? E o usuário vai digitar o X. Então, por exemplo, 0 mais X, o usuário digitou 10. Aí ela fica 10. Aí vai ser 10 mais o próximo que o usuário digitou. Tá? E assim ela vai acumular valores. Agora, falando para vocês, eu me dei por conta que esse exemplo aqui não ficou muito bom. Não, ficou sim, ficou sim. Porque o contador ele vai sempre acumular de um em um, tá? E a acumuladora, eu não sei qual é o valor que vai ser acumulado, pode ser qualquer valor, né? Como aqui o usuário está digitando, ela vai acumular o que ela já tinha com mais aquilo que vai ser atribuído a ela. E a contadora sempre vai ser de um em um, tá? Me confunde um pouquinho. Aí eu sugeri aqui mais alguns exercícios para praticar de 1 a 6, né, para vocês testarem aí os laços. E aí eu não defini laço nenhum aqui para resolução. Vocês vão analisar e ver qual deles fica melhor para solucionar esses probleminhas aqui, né, para fazer um programinha que imprima todos os números de 1 a 10, imprimir todos os pares de 1 a 20, calcular as somas dos números de 1 a 100, imprimir apenas os números ímpares de uma lista de números digitados pelo usuário, né? Aí vocês vão analisar e vão definir qual a melhor estrutura para utilizar. 2 links para vocês darem uma olhada também sobre o assunto de hoje. E aí eu só queria mostrar rapidinho aqui o for executando, tá? Que é o de uma tabuada. Vamos lá, o PC tá meio lento. Uma tabuadinha, ó. Então, por exemplo, se eu digitar o número 2, ele vai executar o cálculo da tabuada 2. Mas ele não executou apenas uma vez, né? Ele executou 10 vezes. E se eu vier aqui no programa, onde está o meu par? Meu par tá aqui. Se eu vier aqui no meu programinha, no meu laço for, então, da mesma forma, né? Lá, eu vou digitar um número diferente lá só para ver se ele está funcionando aqui. Vou digitar aqui um número 0. Ó, o 0, né? Por causa daquele teste do início, ele me informa que é um número, que informa um número válido, né? Que o zero não é um número válido para a tabuada. E aí, como a gente estava vendo ali também, a gente pode inverter a lógica, né? Aqui, o laço for está incrementando, está acumulando de um em um os valores, né? Por isso que ele mostra a tabuada 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, né? Porque ele vai usando a variável de controle para... Ele vai incrementando a variável de controle para ir mostrando 2 vezes 3, 2 vezes 4, né? O i vai variando, então, com o laço a gente consegue aproveitar essa variação para mostrar a tabuada. Mas eu posso fazer a lógica inversa aqui, por exemplo, dizer que o i recebe 10, né? 10. Aqui eu vou dizer que o i é maior ou igual a 1, e vou decrementar aqui, vou colocar o menos menos, só para mostrar para vocês que a gente pode fazer a lógica inversa, né? A gente pode incrementar como pode decrementar. Tabuada do 5. Olhem o que aconteceu. Ele mostrou de trás para frente, né? Se eu botar do 2 aqui, antes ele tinha mostrado 2 vezes 1, 2 vezes 2, né? Agora, como eu inverti a lógica e decrementei, ele mostrou a tabuada ao contrário, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa com o laço for. Que mais que eu tinha para mostrar? Os primos aqui. Os primos também estão sendo executados com laço for, né? Que nem eu falei para vocês. Se vocês olharem vários exemplos aí, vocês vão ver que os números primos são os números primos, que o laço for é o mais executado, né? É o mais utilizado pela facilidade e pela clareza, né? Dos comandos.
até para leitura, né? Eu sei que vai começar em um, que o i vai ser menor que o num, que o usuário vai digitar, e que vai incrementar em mais um. E aí, que nem eu estava falando também, ó, que a gente consegue usar os ifs dentro dos laços, né? Ah, aqui usei fora, no caso, para testar, e aqui dentro do laço também tranquilamente. Nesse caso aqui, eu botei até umas imagenzinhas para ficar mais bonitinho, né? Eu vou testar um número, vou digitar o número 10, por exemplo. 10 é primo? 10 não é primo, né? Mas vou digitar o número 0, verificar se é. Ó, o 0 não é um número válido, então ele vai me dizer que é um número inválido. O que tu quer falar com tudo isso, né, Rafaela? Que a gente pode usar tudo que a gente já viu de forma unida, né? Tudo junto. Então, a gente vem aqui com o sequencial, né? Atribuindo os inputs às variáveis, depois a gente usa a programação condicional e, junto com a condicional, depois a gente pode usar uma repetição, tá? Todo mundo junto no mesmo programa, né? Tudo atribuído no mesmo programa. É isso, Pri. Eu tinha para falar. Não sei se eu falei rápido demais, eu acho que eu tô um pouco cansada, até peço desculpa pela enrolação de língua aí. De manhã a gente Imagina. tá melhor, né? É, né. É. Bom, o material, né, essa apresentação já está lá na plataforma, assim que a gente encerrar, já vou colocar também a gravação, né, e as orientações para treino, então, para prática são aqueles 6 exercícios que estão no material, né, Rafa. E aí tem também continuar trabalhando no front-end mentor e lá no Tá pertinho outro a apresentação, né, Pri? como é que chama aquele outro O hacker? Hack Rank. Esse aí também. Tá pertinho. E aí na semana que vem, muito provavelmente na quarta-feira, a gente vai mandar as orientações por e-mail, né, sobre como a gente vai fazer a apresentação do projetinho do front-end mentor, tá bom? Então, Rafa, acho que a gente pode encerrar. Um excelente final de Isso. semana Pra para ti você também, e para até a próxima todos. semana, tá bom? Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.